Você ficou quanto tempo sem colocar o uniforme? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses? Sim. Por quê? Porque tudo aquilo que o senhor pregou no começo da reunião foi o que aconteceu comigo. Eu estava na igreja, eu cheguei na igreja como todo mundo chega, com a vida destruída, né? Eu era uma pessoa que eu não me suportava, porque eu tinha muitos problemas interiores, e eu cheguei dentro da igreja, ouvi falar da Fogueira Santa e fiz pela minha libertação. Aí começou a minha caminhada na fé. E desde o começo, quando eu vi tudo aquilo que Deus fez por mim, eu nutri dentro de mim o desejo de servir a Ele, né? Eu sempre andava com os obreiros para evangelizar, até que o dia em que eu fui levantada a obreira, né? Eu fiquei mais de ano como colaboradora, aí depois o pastor autorizou eu usar o uniforme. Quando ele autorizou usar o uniforme, depois de 1 ano e pouco, as lutas se levantaram. De todos os lados eu comecei a ter problemas. Olha só. O diabo quer atingir a sua fé. E aí? Conseguiu atingir a fé? Sim. Nesse tempo ele conseguiu atingir a minha fé, porque por falta de maturidade espiritual também, e por dar ouvidos, né, a uma voz que dizia: olha, tem alguma coisa errada com você, porque você está na igreja, você serve a esse Deus, você sacrifica, e olha só como que está a sua vida, olha só como que está a sua família. E aí eu comecei a dar ouvidos a essa voz, né? E os problemas foram aumentando cada vez mais, ao ponto de, quando chegou na Fogueira Santa do ano passado, eu falei: Deus, então não dá, então o Senhor não é comigo. Então eu não tenho. Começou a duvidar de que Deus era com você. Comecei a duvidar. Eu falei para Deus, eu entreguei o meu voto nesse altar e falei para Deus: Deus, o Senhor não é comigo, porque olha como que eu tô. Peraí, você entregou o voto, mas dizendo para Deus: o Senhor não é comigo. Desse jeito. Olha o ponto que eu cheguei, o pensamento que ficava na minha cabeça. Aí então o pastor que estava aqui na época, né, ele me atendeu e ele falou para mim, ele falou: dona, então a senhora não tem condições de ser obreira. Eu não sei se um dia a senhora vai voltar, né, mas a senhora deve buscar, deve continuar buscando. E aí começou uma guerra bem maior do que aquela que eu enfrentei lá no início, porque eu já tinha visto o que Deus fazia na minha vida, o que Ele tinha feito na vida das pessoas, mas eu fiz igual o Senhor estava pregando ali. Eu sempre me lembrava daquela palavra que diz assim: e se alguém retroceder, Deus não se compraz. Eu falava: Deus, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Mas a sua fé se abalou nessa época. Se abalou, e se abalou de uma tal forma que eu comecei a ficar depressiva dentro da igreja. Né? Vinha aqueles pensamentos: ah, não precisa de hoje na igreja não, né? Você não está bem, fica sozinha, né? Fica aí no quarto, fica dormindo. Então, e assim, era uma luta, porque eu não queria vir, eu comecei a ter aqueles pensamentos de vergonha também, porque eu pensava assim: agora eu vou para a igreja, todo mundo vai ficar me olhando, vão achar que eu estou em pecado, que eu estou pecando. Que até então você já não podia mais colocar o uniforme. Não, eu não colocava mais uniforme. Mas mesmo assim, né, eu falei: não, eu não vou desistir, porque eu me lembrava dessa palavra: se a gente desistir, Deus não se agrada. Aí eu continuei vindo, continuei lutando. Veio a Fogueira Santa de dezembro, eu fui e sacrifiquei pela minha vida espiritual e nada. Continuei e os problemas... Peraí, quando você diz sacrifiquei, faltou alguma coisa na de dezembro? No meu sacrifício. Em relação ao seu sacrifício, faltou? Não, na verdade faltou, né, pastor? Faltou eu entregar aquele sentimento. Porque... Você colocou um valor no altar... mas as dúvidas permaneceram. As dúvidas permaneciam, porque a pessoa pensa que ela vencer a dúvida é pelo sentimento. Ela não vai mais sentir isso, ela não vai mais sentir aquilo, e não é isso, né? É pela palavra. E aí nada aconteceu. E aí eu continuei. Foram mais 6 meses. Mais 6 meses. Aí veio a Fogueira Santa de junho desse ano. Eu peguei e disse para Deus: agora, meu Deus, eu não tenho mais nada. Tudo que eu tenho, eu já não tinha mais vontade nem de viver. De tanto que eu fiquei ruim. Às vezes eu estava dirigindo na rua e vinha um pensamento assim: ah, joga seu carro na frente desse aí, acaba com tudo. Eu falei: Deus, eu não vou desistir. Se está faltando alguma coisa, não é no Senhor, é em mim, porque eu sei o que o Senhor pode fazer. Aí foi então que eu peguei e sacrifiquei tudo, pastor, tudo mesmo. Desde os pensamentos que eu ficava nutrindo dentro de mim, as dúvidas. Eu peguei, eu tinha, além do que eu já sacrificava nos outros anos, que era o meu salário, alguma coisa, eu tinha umas roupas de marca,
que ela tinha custado um valor razoável, né? Eu peguei todas essas coisas e sacrifiquei tudo. Foi com tudo pro altar. Foi. E aí enfrentando guerras, porque o meu esposo me perseguia, a minha família também, ao ponto de uma vez meu esposo falou assim: eu vou ligar para sua mãe, ligar para o seu irmão e dizer que você não tem condições nem de ficar com seu filho. Por quê? Porque você estava indo pro altar, fazendo tudo para Deus, aconteceu isso. Sim, aconteceu de tudo. E aí quando eu entreguei ali, eu desci e eu já desci diferente, né? Eu desci com outros pensamentos, eu continuei fazendo o que eu fazia, mesmo sem colocar o uniforme, eu continuei vindo para a igreja. Eu tinha aquele desejo de ajudar as pessoas, de evangelizar, eu não desisti, eu continuei, eu perseverei. Aí passou, quando foi em setembro, a gente teve a campanha da justiça também, aí eu coloquei Deus na parede. Foi. Mas você já estava bem? Já estava. Tinha vencido a dúvida? Já tinha vencido as dúvidas, estava totalmente diferente. Algo dentro de mim já estava diferente. Quando vinha aqueles pensamentos, aquilo não me afetava mais. Porque eu pensava assim, bom, isso daí não está escrito na palavra de Deus, não é ele que está falando isso para mim. Então, eu já sabia como me defender, né? Eu já tinha blindado a minha fé. Olha só a importância. Olha só a importância. Mas isso é resultado do sacrifício dela. E aí? E aí, quando isso aconteceu, então aquilo que eu esperava, que eu queria, aconteceu aqui dentro de mim, né? E aí o Espírito Santo veio. E quando eu menos esperei, porque eu não cheguei no pastor e falei assim, pastor, eu posso voltar? No dia que eu menos esperei, né? Aconteceu que o pastor perguntou como que eu estava, eu falei para ele e pude voltar. Então, aí o que aconteceu? A primeira sexta-feira que ela foi autorizada a voltar a colocar o uniforme, eu não sei se você tá, mas manifestou o encosto. Acho que foi o pior encosto que manifestou aqui, na mão dela. Manifestou um demônio brabo, minha esposa ficou com um olhão desse tamanho. E agora? Ela foi para cima, porque ela venceu o quê? As dúvidas. Obrigado, tá bem?